Show. Meus queridos, bem-vindos, tá? Hoje a gente vai entrar no segundo assunto dessa unidade de tópicos especiais. Os slides estão, metade já estão prontos, pessoal, então eu imagino que a gente deva fechar formalmente essas aulas na semana que vem, tá? Então a gente tem aula hoje, dia 28 eu acho que eu vou dar o último tópico, e dia 30, se sobrar alguma coisinha, acaba, né? Então as nossas aulas formalmente acabam no dia 30, né? Vocês vão ter provinha agora no dia 26, dia 27, no dia 28 eu comento ela, tá? Lembrando que só vai cair unidade 11 e 12, tá bom, pessoal? Nessa nossa provinha do dia 26. Tá? E é isso, pessoal. Aí no dia 30, formalmente, a gente termina, tá? A gente entra aí de férias, beleza? E aí eu vou esperar uma semana, umas 2 semanas, para ver se vocês recuperam o fôlego, né? E aí a gente pode começar, né, o nosso curso de TQS maravilhoso, né? Durante as férias, tá bom? Meus queridos, eu vou trazer vocês aqui pro ladinho, tá? Eu montei os slides das escadas, que eu tava devendo a vocês, tá? É meio sacanagem porque vocês são a primeira turma da semana, né? Então, tipo, se eu não consigo fazer os slides a tempo, vocês ficam sem, né? Aí vocês têm que ficar vendo eu desenhando e tal. Então, deixei eles prontinhos aqui para vocês, tá? Para essa unidade, pessoal, toda, vocês podem ler apenas a apostila, o capítulo 3, 4 e 5, tá? Do livro do José Milton, volume 4. Ele tem essa carinha aqui, ó, tá publicado para vocês. Ele tem essa carinha aqui, ó. É um livro muito bom, pessoal, tá? É um livro que esse autor ele se baseia muito no Eurocode e é um livro muito direto, muito sucinto, vale muito a pena ler, tá bom? Bom, pessoal, mostrar aqui algumas fotos que a gente mostrou, ó, do que a gente comentou em sala de aula, dos formatos das escadas, ó. Lembrando que a gente seleciona o formato com base no espaço, né, dos tipos de materiais disponíveis, né, e no arquitetônico. Aqui, ó, as carinhas das escadas, né? Então, uma escada vazada, engastada, uma escada convencional com apoio, uma escada reta, uma escada curva, né? Uma escada engastada, ó, e a escada helicoidal, né? Ou caracol. Né? Aqui também, né? Escada mista, né? Material misto. Aqui vazada também, só que ela é apoiada, ela tem um patamar aqui e ela é apoiada numa viga central, ó. Então, como a gente fez na aula de ontem, em vez de a gente calcular uma viga por metro, a gente calcularia só uma viga, né? Sozinha. E aí, cada patamar desse, a gente verificaria a condição ali de momento, né? Um momento negativo ali no topo. Aqui uma escada plissada. Bem bonita, né? Aqui a nossa escada do palácio, gente. E aqui uma outra escada, né? Tirei essa foto aqui da internet. Bem bonita, né? Bem bonita. Tá? Todos os detalhes que eu falei com vocês estão aqui nos slides, tá? Em relação à armadura transversal, armadura longitudinal, armadas em cruz. As formas como a gente vai definir os passos, a nossa lei de Blondel, que nós comentamos, tá? Tudo tá no slide já direitinho. E a espessura, né, em função do nosso vão, né, para a gente evitar situações como essa, né, ou como essa, né, desastrosas. Tá, então esse slide está bem legal, depois dá uma lida, né, os pesos próprios que a gente considerou, né, o peso próprio da escada, incluindo o degrau e o patamar, os revestimentos, o parapeito e carga acidental, né, lembrando que a carga acidental sem acesso ao público é de 2,5 kN/m², com acesso ao público, né? Quando a gente tem uma região de museu, né? Teatros, a gente usa essa carga. Tá? E aqui as formulazinhas que a gente apresentou na aula passada, tá bom? E aqui a carga de parapeito que a gente comentou também, né? Geralmente a carga de parapeito a gente utiliza em escada engastada, né? Se for uma viga armada longitudinalmente, aí a carga de parapeito fica direto na viga, tá? E aí geralmente a gente transforma, né, essa carga basicamente numa carga distribuída por área, que a gente consegue dimensionar a armadura, tá bom? E aqui as nossas formas que a gente calcula, né? A gente, em vez de calcular a nosso elemento inclinado como a nossa variação do carregamento através da inclinação, basta a gente calcular a carga num comprimento reduzido, né? Então você pega comprimento de apoio e calcula, né? Como se a carga estivesse ali na horizontal. Então isso aqui facilita bastante. Aqui os modelos, né, que a gente comentou. Professor, mas não vai ter compressão, né, esses elementos ao mesmo tempo? Aí é só para lembrar, né? A gente vai dimensionar a armadura, e a armadura a gente dimensiona com o momento máximo, né? E geralmente o momento máximo, ele vai cair exatamente, né, no meio ali, onde o esforço cortante e o esforço normal são nulos, né? Então a gente geralmente desconsidera. Né?
Para escadas pequenas, né, gente? Para escadas muito grandes, com a carga muito elevada, logicamente você tem que considerar um estado multiaxial aí de tensão, tá? Os modelos também, tá, gente? Deixei aqui para vocês, né? Então, o modelo convencional que a gente mencionou no aula passado, ó, uma viga e na outra. A gente pega ali o cortezinho dela, ó, e calcula como se fosse uma viga, né? Lembrando que a região do patamar, pelo fato de não ter o degrau, né, é uma carga um pouco menor, né, do que a região ali inclinada, tá? Aí, pessoal, eu botei para vocês vários modelos aqui, ó, com as técnicas de calcular. Então, você pode, se um dia, porventura, você for dimensionar, né, tem vários modelos aí que você pode usar. Então, por exemplo, a escada com lance, armadura transversal, né, a armadura está nessa direção, né? Você calcula cada degrau como se fosse uma viguinha, né, simplesmente apoiada. Bem fácil, né? Agora, se for uma escada com lance e armadura longitudinal, né? Aí a gente faz que nem na aula passada. Tem um apoio aqui, o apoio aqui, a carga no meio e a armadura passando no meio, né? Respeitando aquelas configurações que a gente havia comentado. Aí tem vários outros modelos, ó, da viga engastada, né? E aí a armadura principal ela tem que penetrar, ó, dentro da viga de apoio, ó. Então se calcula a armadura negativa ali pro degrau, ela entra, tá? Geralmente a gente usa também uma armadura de montagem, para permitir, né, que durante a concretagem essa armadura não venha a fletir, né. Outra aqui, uma escada em balanço, né, o tipo de degrau é calculado exatamente como a outra, ó, que legal. Então você pega a armadura e ela penetra, ó, dentro da viga. Então tá aqui o modelo, né, modelo de cálculo, ó, bem simples também. Então, gente, se resume basicamente calcular a escada como viga, né. Outros modelos também, ó, se você tem dois patamares, né, tem um patamar em cima, um patamar embaixo, é uma viga aí, ó, com três cargas, né, e aí três ramos, né? Sendo que um dos dois ramos são iguais, né? Outra escada também, ó, em L, como é que é o modelo dela, né? A gente pega um ponto O, que vai estar geralmente a 1/3, tá, do apoio. Tem autores que pegam exatamente na metade, né? Fica em função de cada autor. Aí calcula com apoio de V2 até o nosso patamar, essa aqui. Calcula essa viga, pega a reação, joga no patamar de baixo, ó. E aí calcula outro trecho, né? Então você vai montando, né? Como se fossem problemas de viga, né? Bem simples. Aqui também segue a mesma lógica. Você também pode, né, o TQS faz isso, né, calcular as nossas escadas como elemento de laje. Aí, que nem a gente viu lá em laje, é só você definir o contorno, né, que é o apoio, e você calcular a armadura ali como com a teoria de placas, né, igualzinho. Aí a gente só tem que considerar aquela espessura H, né, aquela espessura efetiva, né. Aquele trecho em cima ali que vai ter o degrau, a gente não considera, tá? Então aí, pessoal, fiz para vocês, acho que ficou direitinho, né. Aqui é detalhe da escada plissada, né, o modelo também, se alguém quiser usar. Modelos curvos também a gente já havia comentado, tá tudo aqui, tá bom? E o detalhamento da armadura principal, né, que a gente comentou, né? Esse aqui que é o detalhamento correto, né, que a armadura tem que avançar, né, naquela região onde vai aparecer o input negativo, né? O input no vazio, perdão. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? A gente pode avançar para o próximo tópico? Aqui, ó, a foto que a gente comentou, né? Então acho que esses slides ficaram legais. Bom, quem tá com a gente, né? O Gabriel entrou, o Marcos também entrou. Top. Vocês estão bem, gente? Tudo bem, professor. Tranquilo? Tranquilo. Tudo bem, professor. Top, top. E aqui, pessoal, a armadura secundária que a gente utiliza, né? Geralmente é uma armadura de distribuição, ela facilita a montagem, ela evita a fissuração, ela garante, né, que a armadura principal vai estar na posição correta, né? E ela é calculada por isso, né? Então você pega basicamente a armadura secundária, vai ser o maior entre os valores, né? É 1/5 da armadura principal, ou 0,9 centímetros ao quadrado por metro, né? Ou metade, né, da armadura mínima, tá bom? Sempre considerar pelo menos 3 barras por metro. Essa última aqui é meio questionável, né? Você não pode espaçar mais de 30 centímetros, né? Aí eles botam 3 barras por metro. Essa daí é uma lógica um pouco, né, não muito assertiva, mas enfim, né? E aqui o nosso roteirinho de cálculo com o exemplo que a gente fez, tá bom? E o detalhe da armadura correto. Então tá, meus queridos, hoje, apresentado aí os slides, a gente vai falar um pouquinho sobre vigas parede. Ele vai ser a penúltima, o penúltimo assunto do semestre inteiro, gente. Esse é um assunto bem legal, é um assunto tranquilo, tá, de calcular, vou mostrar para vocês, né. E a gente vai fazer um exemplo prático, né, que nem a gente fez na aula passada, né, só para mostrar, tá.
Então, gente, acho que quem pegou a disciplina de concreto 1 comigo, viu que a gente tinha uns determinados elementos, né? A gente tem elementos lineares, né? Que podem servir como vigas e pilares. E a gente tem elementos bidimensionais. Entre eles são as placas, as chapas e as cascas, né? As placas, pessoal, são basicamente as nossas lajes. São elementos bilineares, né, bidimensionais, que eles vão receber a carga transversalmente, né, ao plano da laje, né? A chapa, pessoal, no entanto, vai ser aquele elemento bidimensional que vai receber o carregamento, ó, no plano da laje, tá? E as nossas vigas paredes, que é o assunto dessa nossa aula, né? Elas vão ser basicamente uma chapa com apoio. Faz sentido? Alguém já viu aqui, ó, gente, um reservatório dessa forma? Acho que quem mora em prédio já viu isso daí, né? Você chega perto do reservatório e tem uns pezinhos, né? Uns pilarezinhos, né? E aí o reservatório em cima, né? Acho que muitos prédios em Águas Claras são assim, né? Se não é em cima, é um reservatório embaixo, né? Tá? Então, nessa situação aqui, pessoal, a gente não tem exatamente uma chapa, né? A gente vai ter, na verdade, uma chapa com apoios, né? E esses apoios são descontínuos, né? Você vai ter um apoio aqui e um apoio aqui. Isso daqui, pessoal, vai provocar, né? Um estado de tensão, né? Que vai ser um pouco aí interessante, tá? Lembrando, pessoal, que a gente vai classificar uma viga-parede quando a relação entre o comprimento, tá? Entre os apoios, né? O comprimento ali efetivo dividido pela altura é superior a 2. Quer dizer, é inferior a 2, né? Ou seja, uma viga muito alta, tá? E para vigas contínuas, né? É inferior a 3, tá? Vou mostrar algumas fotinhas aqui. Bom, acho que é melhor desenhar, né? Mais fácil, né? Então, a gente tem aqui a nossa altura. E aqui a nossa largura, né? O Lzinho, né? Então, a gente vai classificar uma viga como sendo uma viga-parede quando a altura é muito grande, né? Então, se a relação entre a altura dessa... A relação entre o comprimento, exatamente, o comprimento dividido pela altura, né? Se isso aqui for inferior a 2, a gente vai ter uma viga-parede, tá? Isso aqui, no caso, de uma viga simplesmente apoiada, né? As vigas-paredes, pessoal, eles têm esse nome, né? Porque elas são bem altas, né? Elas são grandonas, né? Olha lá. E geralmente elas são bem finas, ó. Então, por causa disso, pessoal, se essa parede começa a ser muito, muito alta, né? A gente pode ter um problema ali com a nossa estabilidade, né? Ela pode se deformar assim, né? Flambar, né? No outro plano. Ela pode tombar, né? Enfim. Então, geralmente esses elementos, pessoal, eles nunca são projetados sozinhos, né? A gente geralmente utiliza ele, por exemplo, em reservatórios, né? Você tem lá as 4 vigas paredes, ó. As 4 vigas paredes e elas todas se travam, né? Lateralmente, né? Isso confere boa rigidez, né? Então a gente está estudando esse assunto, pessoal, porque o próximo assunto não será reservatórios, né? Perfeito? Então, por causa disso, gente, a gente tem que ter alguns cuidados, tá? Por exemplo, essa altura aqui não pode ser muito excessiva, né? A gente vai ter ali um limite, né? E por causa dessa informação, essas nossas vigas, né? Elas não são muito eficientes. Eficientes. Quando a gente compara elas com vigas convencionais, né? Tá bom? Isso por quê, professor? Bom, isso acontece, gente, porque a gente vai começar a utilizar uma quantidade de concreto muito grande, né? Você vai levar, por exemplo, para uma carga de 8 toneladas, por exemplo, por metro, a gente consegue projetar uma viga esbelta, né? Mas se eu começo a aumentar muito essa altura, a gente está consumindo material à toa, né? Então vocês vão ver, a gente vai fazer um exemplo hoje, por uma viga parede enorme como essa, a gente vai dimensionar tipo 2 bitolinhas de 10 lá, né? O restante é tudo armadura de distribuição e armadura de suspensão, que eu vou mostrar para vocês, tá? Outra coisa interessante, gente, é que justamente por causa que a parede ela é muito esbelta, né? Essa viga parede, aquelas hipóteses de Navier, que as seções ficam planas, né? Ela não é mais válida, né? E o que é, né? Quando essa parede, né, ela é carregada, o estado de tensão aqui, ó, ele varia, né?
Lembra que a gente pegou lá e a gente estava analisando pelo sistema de Biela-Tirante, né? Olha a nossa configuração ali da deformação e das tensões, né? Então, elas vão tender a chegar ó, no apoio, ó. Tudo bem? Então, aqui é muito claro observar que a nossa deformação aqui, por exemplo, no eixo X, né? Ela não vai ser uniforme, nem linear. Ah, verdade, pessoal. A deformação no meio da viga, né? Logicamente vai ser muito maior do que próximo do apoio, né? Então, isso aqui dá um problema interessante, né? Por quê, professor? Que as tensões, né? As nossas tensões principais ali, elas não vão ser mais lineares, né? Ah, é verdade, professor. Então, por isso, gente, a gente tem alguns métodos, né? De dimensionar ali vigas paredes. Um deles vai ser uma solução analítica, que você faz através das tensões de Ayre. Isso daqui a gente não vai ver. Bielas etirantes, que é o que a gente usa. Você também pode utilizar o método dos elementos finitos, né? Isso daqui é um método muito renomado hoje, até porque a gente consegue considerar, né, os efeitos da não linearidade física e geométrica, tá? Perfeito? Outra coisa muito importante, gente, vigas paredes, pessoal, elas têm uma rigidez muito grande, né? São elementos muito altos, né? A inércia é muito alta. Então, quando você tem uma rigidez muito grande, né, que nem vocês viram comigo lá na teoria das estruturas, né, quando você tem um recalque numa viga hiperestática, a gente pode alterar completamente, né, o estado de tensão. Então, tem que ter só um pouco de cuidado, tá bom? Como é que funciona, né, a distribuição de tensões? Olha que interessante, né? A gente tem aqui uma viga parede, que ela tem mais ou menos, a altura dela é mais ou menos do mesmo tamanho do vão, né? A proporção aqui H sobre L, né, ou L sobre H é igual a 1, tá? O que que acontece, pessoal? Quando a gente comprime, né, a viga aqui por cima, as tensões elas vão transitar até os apoios, né? E aqui a gente vai ter um estado de compressão e um estado de tração. Querendo ou não, uma viga, né? Viga a gente dimensiona ela como, né? Você tem lá a força no aço, você tem o braço de alavanca, você calcula o momento resistente, né? Não deixa de ser uma viga, né? Só que é uma viga muito alta. E o que que acontece? A partir dessa relação que você tem uma altura que ela é do tamanho do comprimento, mais ou menos a resultante de compressão do concreto está mais ou menos nessa altura, né? O braço de alavanca 0,62 de H. Se eu começo a aumentar mais a altura, né? Estou diminuindo essa relação, né? Se eu começo a aumentar mais essa altura, pessoal, olha o que que acontece, né? Vai haver realmente uma modificação no estado de tensão, só que essa resultante ela não sai muito do lugar. Ué, como assim, professor? Ela sai um pouco do lugar, mas nosso momento resultante vai ser igual. Ué, professor, então se a gente tiver uma parede, uma viga parede muito alta, né? Muito, 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 muito alta. Tá, o estado de deformação vai ficar assim, ó. Tá, então você vai ter o braço de alavanca que vai mudar aqui, mas aquela região tracionada ela não muda. E o braço de alavanca aqui ele fica praticamente o mesmo. Ou seja, se a gente aumenta muito a parede, né? Não faz diferença, não vai alterar o momento resistente, tá? Então, por isso que a gente vai limitar aquela proporção L sobre H como sendo igual a 1, né? Quando isso aqui acontecer, toda a parede acima disso, a gente vai literalmente tratar como se fosse uma relação igual, né? De H e L, vai ser exatamente igual. Aqui vai ser L e L, né? E toda a carga adicional que surge aqui em cima, a gente vai tratar como sendo uma carga uniformemente distribuída, ó. Tá bom? Então não faz sentido, né? Por isso que as paredes, vigas paredes, quando elas começam a ficar muito alto, elas estão perdendo eficiência, porque o momento resistente vai ser igual, né? A partir dessa relação que dá 1 aqui, né? Tá? Então isso aqui é uma coisa interessante, né? Por isso que elas perdem eficiência. Aí a gente está usando material à toa, né? Aí nessas situações vale mais a pena você construir com tijolo, né? Você faz até a altura necessária e ele constrói com tijolo, tá? Perfeito, pessoal? Tranquilo? Alguém não entendeu? Melhor, alguém entendeu isso aqui? Vou só repetir, né? Se a nossa viga parede for muito alta, isso não altera o momento resistente, né? Então a gente geralmente limita, né, uma altura mais ou menos do tamanho, né, do comprimento. Isso daqui é o máximo, né? A partir disso, a gente está usando material à toa, tá? Outra coisa interessante, pessoal, sobre essa consideração da ineficiência, é basicamente onde está situado o carregamento. Se o carregamento estiver no topo da nossa viga parede, né, a gente não necessariamente precisa utilizar uma armadura que a gente vai chamar armadura de suspensão. Como assim, professor?
Perceba aqui a diferença. O carregamento está aqui, a estrutura, né, ela funciona ali com pressão normal, né? As bielas ali, né? Só que se o nosso carregamento estiver aqui por baixo, ó, no caso de uma viga invertida, né, toda essa região aqui em cima, ela não vai estar comprimida, né? Então, para a gente levar, né, a compressão até ali em cima, a gente precisa de tirantes, né? Ah, faz sentido, professor. Então, tipo, se o nosso carregamento for por baixo da nossa parede estrutural, a gente vai precisar botar uma armadura, chamada armadura de suspensão, tá? Ela fica assim, ó. Tá aqui o nosso carregamento, e a gente vai botar uma armadura de suspensão, que fundamentalmente são estribos, ó. Que aí a gente vai conseguir fazer o quê, né? A nossa correta, né, ancoragem, ó, para a biela, né? Que aí a nossa força vai subir pelo tirante, né? E vai andar pela biela ali comprimida até chegar no apoio, né? Então por isso que a gente precisa, né, deles, tá? Que isso daqui fundamentalmente é uma viga, né? Perfeito? Tá bom? Então vou mostrar aqui umas fotinhas para vocês, né? Tá aqui o carregamento. Ah, e quando que isso aqui acontece, professor? No reservatório, né? Você não tem a laje do fundo, né? A laje do fundo do reservatório, ela é engastada, né? Na viga parede ali através da sua base, né? Da parte inferior, né? Tá bom? Então tem aqui, ó, o nosso modelo de bielas e tirantes, né? Ele funciona assim, a gente pega as cargas, né? Aqui em cima ela é transferida, né, de compressão até uma altura, nosso braço alavanca, e ela é transferida para apoio, ó, tá? Você pode fazer essa análise, olha que interessante, né? Pelo método dos elementos finitos, ou pela análise dos bielas e tirantes, né, que a gente usou, né? Professor, como é que a gente vai dimensionar, né, esse elemento? Gente, a gente dimensiona todos os elementos, né, a gente vai dimensionar com base nos nossos modos de ruptura. Então, quais são os 4 possíveis, né, modos de ruptura que podem ocorrer nesse tipo de elemento? Tem o escoamento da armadura longitudinal, né? Então, você tem lá a armadura tracionada no banzo, aqui, ela é escoada, né? Aí, por causa disso, a gente vai ter grande deformação. A gente pode ter a ruptura da ancoragem, né, da armadura longitudinal. Então, a gente precisa, né, que a gente tenha comprimento suficiente de ancoragem aqui dentro. A gente pode ter um esmagamento, né, das bielas de concreto próximo aos apoios, né? Então, igualzinho a gente fez em blocos e sapatas. Ou você pode ter uma ruptura da armadura de suspensão, né? Se você, por exemplo, tiver uma carga pontual elevada aqui embaixo, a armadura aqui de suspensão ela pode escoar, né? E aí você vai ter a ruptura, né, daquela região, tá? Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Facinho, né? Deixa eu ver aqui as equações, que eu acho que eu só passei por elas. Não, não passei ainda não, tá suave. Ou passei, não sei. Passei? Meu mouse tá bugado, deixa eu ver aqui. Não, passei não, tá suave. Tá? Então aqui, pessoal, é bem simples, né? Vou mostrar para vocês o cálculo, né? Exatamente como a gente tratou lá no nosso modelo, né? De bielas e tirantes. Fundamentalmente, né, o que acontece? Vou mostrar essa aqui. As nossas cargas, elas vão vir, né, até o braço alavanca Z. E aí elas se bifurcam, né? Vem para cá, daqui vem para cá, né? Basicamente é assim. Essa região aqui a gente vai verificar a nossa biela de compressão. E aqui no meio a gente vai botar a armadura, né? A armadura principal. Perfeito? Basicamente é isso. Essa armadura principal, gente, igualzinho a gente viu lá no técnico de bielas e tirantes, é basicamente o momento resistente dividido pelo braço de alavanca vezes a força, né? A tensão no aço, perdão. Né? Momento é a área vezes a força vezes o braço de alavanca, né? É uma viga, né? Tá bom? Aí o único detalhe que você tem que ter é que esse braço de alavanca, ele vai variar, né? Para uma viga biapoiada, ele é calculado dessa forma. Para uma viga de mais de 2 vãos, calculado dessa forma. Uma viga de 2 vãos, perdão. E para uma viga contínua, calculada dessa forma. Bem simples. Né? E aqui é o nosso detalhamento. Olha que interessante, gente. O que é recomendado, né? Como eu falei para vocês, né? A nossa região da biela do tirante, onde vai ser tracionada, é essa região mais de baixo da viga. Né? É a região onde a gente vai concentrar a nossa armadura. Né? E, geralmente, essa altura aqui, ela varia de 0,15 a 0,20 H. H sendo a altura da nossa parede, tá? Nossa viga parede. Então, nossa armadura de tração, gente, ela tem que ficar acoplada, né, nesta região. Afinal de contas, é uma viga, né? Professor, por que a gente distribui numa altura, né, numa faixa isso daqui, né?
para a gente permitir, pessoal, que a gente tenha mais ferro para ancorar a biela ali de compressão, tá bom? Só por causa disso. Daqui para cima, pessoal, a gente vai botar as nossas armaduras horizontais e verticais, tá? A armadura horizontal, ela vai ser a nossa armadura de pele, né? Então, como esse aqui é um elemento, uma placa, um elemento muito grande, ele todo fissura, né? Se a gente não tiver armadura de pele. Um elemento de placa ele é muito grande, então a gente tem que curar direitinho, né? Mas mesmo assim acontece a retração, né? Então a gente tem que botar a nossa armadura de pele e a armadura vertical, pessoal, a nossa armadura de suspensão, tá? Ou nossos estribos verticais, tá? Perfeito? Tranquilo? Facinho, né? Muita gente não desconhece, né, o detalhamento de armadura, né, em vigas paredes. É basicamente dessa forma. A parte de baixo é a mais importante, né? E aí tem muita gente que vai fazer o quê? Fazer o furo onde? Na parte de baixo, né? Onde dá para sair a tubulação ali do reservatório, né? Então muita gente fura aqui, né? Mas não, não. Se você puder furar, fura embaixo, né? Na laje, né? Nunca na lateral ali da viga parede, né? Ou se você tiver que furar, passa, né? Supera ali 0,20 de H, você pode furar aqui, ó, por exemplo, né? Tá. Então muita gente não sabe disso, tem que ter noção, né? E aqui basicamente as recomendações, né? Então a 0,20 você bota, né, a nossa armadura principal. Nos outros, né, você pode até intercalar, enfim, pode passar. Tá? Lembrando que a gente tem que ter uma ótima ancoragem ali dos apoios, tá? Eles recomendam também, pessoal, você intercalar, tá? Você pode até intercalar em relação ao cima do apoio, né? Se você tiver ali uma viga contínua, né? Você pode botar aí na armadura intercalada para você garantir aquela emenda, né? De transpasse que a gente havia falado na unidade 8, tá bom? E caso, pessoal, a gente tenha ainda uma carga concentrada, tá? Vamos supor que a gente tenha uma carga elevada muito na parte inferior, né? Aí a gente tem que calcular a nossa armadura de distribuição desta forma, tá? Como assim, professor? Aqui, ó. Vamos supor que a gente tenha uma carga muito elevada, né? Aí o que é recomendado, né? Que a nossa armadura de suspensão, ela seja calculada verticalmente, né? E você ainda pode adicionar, ó, uma armadura inclinada, né? Uma armadura dobrada, assim. É uma recomendação só. Aí a gente vai assumir que as armaduras dobradas, elas aguentam 60% da carga total, né? E a armadura de suspensão aqui na vertical, ela aguenta 40%, né? Isso é uma forma de amarrar direitinho, né? Nossa estrutura, né? Isso aqui vai permitir, né, que as nossas tensões, né, consigam percorrer o caminho até a biela de forma adequada, tá? Outra coisa importante, pessoal, é que a nossa armadura de suspensão, ela vai ser calculada pelaquela força, né? Se não existir força concentrada, se for só uma força uniformemente distribuída, a gente adota essa armadura, né? Ela é calculada pela essa força distribuída, né? Dividida ali pela tensão, né? Vai sair em metro, que vai ser o nosso exercício. Caso você tenha uma força ali de compressão concentrada, aí você utiliza essa equação, tá? Beleza? E aqui, pessoal, as verificações das bielas, né? Isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Vamos supor que a gente tem aqui basicamente uma viga parede, simplesmente apoiada em dois apoios. Você tem a nossa carga uniformemente distribuída aqui. Ela vai percorrer, né, linearmente ali até a região do nosso braço de alavanca, definido pelas condições, e aí ele bifurca, né, para apoio e apoio. Né? Aí a gente tem aqui a força que está vindo para o apoio, a gente consegue calcular a força ali que vai vir na biela através da angulação, ó, no tirante, perdão. E aí essas equações todas que estão aqui, pessoal, são derivadas do momento, né, aplicado aqui, né? Então, por exemplo, a reação no apoio vai ser basicamente o P vezes L, né, dividido por 2, né? O equilíbrio do nó, né, você vai ter que a força RD multiplicado por 1/4 vai ser igual a força ali no tirante, né, vezes o braço de alavanca, né? E aí você vai cair exatamente naquela equaçãozinha que a gente viu ali no slide 38, tá? A força aqui de tensão, né, na inclinação é dada por essa equaçãozinha, e a força ali na biela, né, é dada por essa equaçãozinha. Outras forças que podem surgir ali, né, que a gente vai verificar a nossa biela, né, vem a força ali na compressão, na biela, ela se distribui ali para uma área, né. Essa área é delimitada pelo um comprimento C2, né, que é o tamanho ali da nossa comprimento da biela, e a largura, né, da nossa viga, que é B, né. Então ela vem para cá. Então quanto mais alto, pessoal, que interessante, né? Quanto mais alto a gente posicionar nossas armaduras do tirante, maior a gente vai ter para acomodar quem? A nossa biela de compressão, né?
Por isso que a gente distribui a nossa armadura numa faixa, né? Justamente para conseguir acomodar mais. Você aumenta a área, né? E aí você diminui a tensão, né? Naquela biela. Tá? A gente vai ter duas tensões, basicamente. A gente vai ter a tensão que vai vir ali no apoio, né? Que nem a gente viu lá em bloco sobre stack, né? A tensão que vem do apoio ou a tensão que vem da biela inclinada. Por essas duas equações. E o que é facinho aqui, gente? É que basicamente a gente vai calcular um ou outro. Ué, por quê, professor? Perceba, né? Os dois estão em função ali de C. Os dois estão em função de C, né? Então, olha que interessante. Se a nossa, vou mostrar aqui. Se aquela relação entre U e C cotangente for maior, né? A gente só calcula a biela do apoio, ó. Se o U for menor que C cotangente, isso daqui é uma relação geométrica, né? A gente só calcula a biela inclinada. Então, vai facilitar bastante. Tá? E essas duas bielas inclinadas, logicamente, né, tem que ser menores que a tensão limite, né? Dado por essa equaçãozinha. Tá? Meus queridos, isso é tudo, né, que você precisa saber, basicamente, né, sobre as nossas vigas paredes. É uma aula rápida, né? Ela é tranquila, tá? O que a gente precisa saber, então, para o nosso roteiro de cálculo? Bom, a gente vai sempre fazer o levantamento das cargas, vamos determinar as reações e os momentos exatamente como a gente calcula a viga, igualzinho, igualzinho, tá? Depois a gente só vai fazer verificações das bielas, tudo bem? Verificar com a tensão limite que eu mostrei, calcular a armadura do tirante, determinar a armadura de suspensão, tá? Aqui, deixa eu só fazer um comentário, porque a armadura de suspensão a gente tem que sempre verificar com a nossa armadura de pele, tá? AS de pele. A armadura de suspensão, se ela for menor do que a armadura de pele, a gente usa a armadura de pele. E a gente detalha, tá? Eu vou mostrar o detalhamento para vocês nessa aula. Dúvidas, pessoal? Posso fazer um exemplo? Posso fazer um exemplo de boinha? Manda a bala, professor. Vamos nessa. É bem simples, tá, gente? Não vou mentir, não. Bem facinho, tá? A gente nunca viu isso, né? Só que, tipo, como a gente já viu tanta coisa mais difícil, isso daqui é bem fácil, na verdade. Né? Então, gente, vamos dimensionar uma viga parede. Ela tem essa carinha aqui, tá? Ela vai ter mais ou menos distância entre apoios 280 centímetros. Os nossos apoios têm 20 centímetros. Né? Então, a gente tem uma viga parede que está apoiada em dois apoios. A gente vai assumir como sendo simplesmente apoiada, tá? Quais são as cargas que a gente tem? A gente vai ter uma carga de 3 kN por metro em cima e uma carga ó, embaixo, ó, na parte inferior de 23 kN. Repare como a carga de baixo é bem maior que a de cima, né? Porque provavelmente isso daqui é um reservatório, né? Você tem ali a laje de fundo, né? Engastada ali naquela região inferior da nossa viga parede, tá? Perfeito? Aqui, pessoal, a gente tem uma altura total de 200 centímetros e a nossa largura da nossa viga parede é de 15 centímetros, né? Então, é uma viga bem esbelta, tá? O que o nosso exercício nos deu de informação? Dimensionar uma viga parede, né? Adotando o FCK de 20, um cobrimento de 2,5, tá? CA 50, o D' de 3,5, tá? O D', pessoal, esqueci de mostrar para vocês, isso é importante. O D', pessoal, ele vai ser aquela altura, né? Até o centro de massa da nossa armadura concentrada, tá? Então é interessante que esse D' ele seja um pouco alto, tá? Justamente para a gente conseguir ancorar de forma mais fácil a biela. Aí o nosso U, pessoal, ele vai ser basicamente 2 vezes, né, esse D', tá bom? O D', como a gente viu, né, ele leva em consideração o cobrimento, né, o alojamento da bitola, né, os estribos, essas coisas, tá? E aqui o nosso U é 2 vezes esse D', né? Então o U vai ser o tamanho ali daquela nossa faixa, né? Que a gente vai botar a nossa armadura do tirante. Tá bom? Verifique as tensões nas bielas. Vamos fazer então esse exercício facinho. Aqui, ó. Tchim, tchim, tchim. Ô, professor, esqueci de anotar as informações. Então aqui o nosso FCK é de 20. CA 50. Cobrimento de 2,5. Beleza. Aqui ele pediu pra gente adotar um D' de 3,5. Uma bitola de 10 milímetros. Acho que eu esqueci de botar essa informação. Então tá aí, beleza?
Bom, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é fazer o levantamento das cargas. Vamos fazer aqui, ó. Esforços solicitantes internos, tá? Bom, aqui no exercício, pessoal, ele deu pra gente a carga característica, né, que vem da laje, 23. Ele deu também uma carga, ó, aqui em cima, de 3. Faltou uma carga de quê, professor? Faltou uma carga aqui de peso próprio, né? Vou chamar ela de K3, né? É a nossa carga ali de peso próprio. Porque o peso da viga, ele é bastante alto, né, gente? Vocês vão ver aí, né, o peso dele, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o levantamento da carga P3, o peso próprio da nossa viga parede. O peso próprio, pessoal, é bem simples, né? Ele é calculado, a gente tem a altura da parede, e aqui a gente tem a nossa espessura da parede, tá? O nosso comprimento L, ele fica exatamente no centro do apoio, né? Tá aqui, ó, mais ou menos. Esse é o nosso comprimento L. Tá? O L aqui, ele é simples, né? Ele vai ser dado por 280 mais 20 sobre 2, né? Então, vai ter aqui exatamente 3 metros, né? Então, 280 mais 20 dá 3 metros, perfeito? Então, o peso próprio aqui, pessoal, da parede, vai ser basicamente, a gente quer levantar todas as cargas para ficar em quem? Quilonewton metro. É uma viga, a gente precisa saber as cargas uniformemente distribuídas. Então, vai ser ali o peso específico do concreto, multiplicado pela nossa espessura da parede, vezes a altura. Aí. Tá, então observe, né? Só de peso próprio, né? Essa nossa parede, a gente pesa 750 quilos por metro, né? Coisa pra caramba, né? Bom, agora a gente consegue determinar a nossa carga total nessa viga, né? Nossa carga total, ela vai ser somada pelo peso da carga 1, mais a carga 2, mais a carga 3, né? A gente vai ter então ali 3, né? Mais 7, mais 23, perdão. Mais 7,5, né? Então a gente vai dimensionar uma viga parede, literalmente para ela sustentar aqui 34, né? 34. Vai dar 33 nos quebrados, né? 33,5. Vamos arredondar para 34 kN metro. E qual que é o nosso modelo, professor? Gente, é o modelo de uma viga normal, ó. Ué, professor, sério? Sério. Tá esquisito, né, gente? Tá muito fácil isso daqui, né? Parece escada, né? Não parece ser tão fácil assim, tem alguma coisa de errado. Suspeito, né? Tá? Aqui é uma viga simplesmente apoiada, então a gente vai ter aqui, né? A nossa reação RK, que vai ser igual, né? É o mesmo comprimento. E a gente vai ter aqui o momento fletor máximo, né? Dado ali por MK, né? O RK, que vai ser a nossa reação ali, ela vai ser dada por quem? PK vezes L dividido por 2, né? Nosso L são 3, que dividido por 2, né? A gente vai ter aqui em torno de 51 kN, né? Então, 5 toneladas aí, mais ou menos. E o nosso MK é dado por PK, L ao quadrado dividido por 8, né? Então, isso daqui vai dar em torno de 38,5, né? 38,5 kN metro. Bem tranquilo. Bom, e agora, professor? Bom, vamos fazer só uma pequena verificação aqui, né? Que realmente isso daqui é uma viga parede, né? Logicamente, né? O nosso L sobre H aqui, pessoal, ele tá dando quanto? O nosso L são 3 metros, o nosso H são 2, né? Isso aqui tá dando 1,5, né? É uma viga biapoiada? É. Se isso daqui for menor que 2, então isso aqui é uma viga parede mesmo, né? Perfeito. Bom, sabendo disso, a gente pode já calcular as coisas direto, né? Deixa eu ver como é que tá nosso espaço aqui.
Vou, pessoal, acho que não vai ter espaço aqui. Vou fazer um espacinho aqui a mais. Pronto. Tá, o próximo passo, pessoal, a gente já tem o momento solicitante, a gente já tem a altura da viga, né? Vamos calcular então a armadura, né? Vamos calcular aqui a nossa armadura principal. Essa aqui vai ser aquela armadura do tirante, tá, gente? O nosso tirante tracionado. Bom, como que a gente calcula ele, professor? Pô, é bem simples, né? A gente viu que essa armadura aqui, ela vai ser dada pelo MSD, né? Dividido pelo braço de alavanca, ó, multiplicado por FYD. O nosso braço de alavanca, pessoal, a gente tem que ir lá no slide. Ele varia, né? Indo aqui no slide, ó. Aqui, ó. O nosso braço de alavanca, a gente tem aqui uma viga parede e apoiada. A nossa relação L sobre H é exatamente 1,5. Tá? Então, a nossa altura do braço de alavanca é dado por 0,15, H que multiplica 3 mais L sobre H. Né? Basicamente é isso. Vamos botar isso lá, então. O Z, então, aqui vai ser dado por 0,15 H, que multiplica ali 3 mais L sobre H. Substituindo, pode deixar tudo em centímetros, se desejar, né? Ou metro, né? Fica a seu critério. Deixar aqui em metro. Aqui, pessoal, vai te dar 1,35 metros. Tá aí. Então, nossa armadura, pessoal, é bem fácil, né? Logicamente, isso daqui vai dar uma armadura bem pequena, né, gente? Porque a gente tem 1 metro, né? 1 metro e pouco, né? De braço alavanca, né? Nosso momento tinha dado 38, né? 38,5. Vou deixar tudo em centímetros, para sair em centímetros, tá? Então, vamos multiplicar por 100. Nosso Z em centímetros, 135 centímetros. Nosso FYD, 50 dividido por 1,15. Esse aqui eu vou deixar em quilonewton centímetro. Esse está em centímetro. Esse aqui, quilonewton centímetro ao quadrado, né? Logicamente, isso daí vai ser em centímetro. Aqui, pessoal, vai dar exatamente 0,91 centímetros. Olha que pequenininho, gente. Então, é uma vigona, né? Só que ela tem um braço alavanca muito grande, né? Então, professor, que armadura a gente adota, né? Vamos adotar aqui o exercício pediu para a gente adotar a bitola de 10 milímetros. A área da bitola de 10 milímetros, pessoal, é 0,78, né, centímetros ao quadrado. A gente tem uma área de 0,9, então a gente adota duas bitolas. Ó. Então, duas bitolas de 10 milímetros. Como armadura principal, né? Tá aí. Lembrando que essa área de aço aqui agora, né? A área de duas bitolas dessa, né? Vai dar ali em torno de 1,57, né, centímetros. Tá? Facinho, né? Bom, quais que são as outras verificações, professor? As tensões, né? Vamos verificar agora as tensões no concreto. Que a gente vai ter as nossas famosas bielas, né? Bom, antes da gente calcular as bielas, a gente precisa saber, primeiro, né? Quanto que é a nossa angulação, né? A gente precisa saber qual que vai ser aquela angulação da nossa biela em relação ao braço alavanca, né? Você tem aqui mais ou menos a distância Z, né? Deu 1,30, né? Tá mais ou menos aqui, né? A gente vai ter aqui a nossa força na biela, e aqui a nossa angulação, né? Teta. Essa angulação, gente, a gente tem lá no slide, né? Ela é bem simples, ela é dada por tangente do ângulo, né? Tangente do ângulo vai ser basicamente 4 que multiplica Z dividido por L. Tá? É basicamente isso. Que a gente assume ali que em relação ao final da biela, ele está 1/4 do vão, né? Então, calculando, né? Vai dar 4 que multiplica 1,35. O nosso L são 3, né? Daqui vai te dar em torno de 1,8. Tá? Aqui vamos pegar direto a cotangente, né? A cotangente do ângulo vai ser basicamente, né, 1 sobre 1,8. E você aplicando aqui o arco tangente, né? Um arco tangente de 1,8,
vai te dar exatamente um ângulo ó, de 61 graus. Beleza? Facinho. Próxima coisa que a gente precisa calcular, professor, aquele uzinho, né? Aquela distância, né? O uzinho ele vai servir para a gente verificar se a gente vai calcular a biela inclinada, né? Ou se a gente vai calcular ali a tensão da biela no apoio. O U ele vai ser dado por 2 vezes o D'. Nosso D' são 3 centímetros, né? 3,5. Então, esse aqui são 7 centímetros. A gente vai comparar esse valor, pessoal, com aquela relaçãozinha que está no slide, né? C com a tangente, né, do ângulo. Tá aqui, ó. Ela está exatamente aqui, tá? Então, vamos conferir, né? Vou pegar o C, multiplicar pela cotangente do ângulo, né? Então, vou pegar aqui C, que multiplica a cotangente do ângulo θ, tá? Professor, esse C é o que mesmo? Gente, o Czinho, ele vai ser o tamanho do apoio, né? Então, o Czinho, ele é o tamanho do apoio, tá? Esse aqui que é o nosso C. É o tamanho ali do apoio. Então, o nosso C é 20, né? A cotangente é 1 sobre 1,8, né? Isso aqui vai te dar aproximadamente 11, né? 11,1 centímetros. Aí é aqui que a gente toma a decisão, né? Olha, como o nosso, que ele deu 7 centímetros, ele é logicamente menor, né? Do que o C cotangente do ângulo. Aí eu só vou verificar, apenas verificar. A gente vai verificar apenas a compressão na biela inclinada. Apenas verificar se o sigma 2 dele vai ser menor que a nossa tensão limite, né? A gente só vai verificar isso, né? Então, eu não preciso fazer a verificação das duas bielas, professor? Não, tá aqui ó, a condição. E aí a gente tem aqui ó, o nosso sigma 2D, calculado por essa formulazinha, e a nossa tensão crítica, ó, calculado por essa. Vamos escrever lá? Ele vai ser dado por B, que multiplica o C, mais o cotangente do ângulo. Pode deixar, pessoal, tudo em centímetro, né? Que vai ser em quilonewton centímetro. A nossa reação ali do apoio deu 51 kN, né? O nosso B, a espessura, deu 15. O nosso C, 20. O nosso U deu 7, né? E a cotangente do ângulo é 1 sobre 1,8, né? Aqui vai dar em torno de 0,26. Logicamente em kN, centímetro ao quadrado. Para transformar, né? Multipliquei por 10. Então, 2,6 MPa. E agora a gente compara ali com a nossa tensão limite, né? O FCDR. O FCDR, pessoal, também está no slide. Ele é dado por 0,6. O alfa V, né, aquele fator ali do cisalhamento, FCD. Esse alfa V a gente já viu ele diversas vezes, né? Ele é geralmente dado por 1 menos, né? O FCK dividido por 250. Nosso FCK é 20. Vai dar 0,92. Esse colega aqui eu já vou deixar ele em MPa, né? MPa é 20, né? 20 dividido por 1,4. Vai dar aqui, logicamente, né? Acho que 7,8, né? 7,8 MPa. Né? Então, gente, já calculamos a armadura, né? Já verificamos aí a biela de compressão, né? Basta calcular as outras armaduras. Né? Então, como a tensão na biela foi inferior, né? A nossa limite, né? Não há risco de esmagamento do concreto.
Tá bom? Top. Aí, pessoal, um último cuidado, vou deixar uma nota aqui, tá? Teria que fazer a verificação da ancoragem, seria um item 4 aqui, né? Vou botar aqui, correta ancoragem, na verdade. Isso aqui, gente, a gente viu lá na nossa unidade 8, tá? Eu não vou fazer aqui tudo para não ficar cansativo. Mas só fazer um pequeno resuminho, né? A gente tem aqui no final ali da biela, ó, o nosso apoio. E a gente dimensionou as duas barras, né? Então vem duas barras de 10 aqui, ó. E elas têm que penetrar um comprimento, que a gente vai chamar aqui comprimento LB, né? Necessário. É o LB necessário. Tá? Essa aqui que é a correta ancoragem da armadura, né? Então a gente só tem que ver se o LB necessário, ele vai ser menor ou igual ao comprimento do apoio, né? Se a gente calcular um LB necessário, por exemplo, de 30 centímetros e a gente só tem 20 centímetros de pilar, deu ruim, né? E aí o que que a gente tem que fazer, professor, nessa situação? Botar um gancho, né? Aquele grampo, né? Aquele grampinho, né? Meio chato, tá? Então, só para lembrar para vocês, aqui eu já vou deixar direto as respostas que eu fiz, né? A gente tinha que calcular aquele comprimento de ancoragem reto, ele deu aqui em torno de 43, né? Ele geralmente, tá? É 44 fios, tá? E depois você calcula o comprimento com gancho, né? Que é 0,7 de LB. Aqui vai dar 31 centímetros, né? Aí depois você verifica o LB necessário, né? O LB necessário ele vai ser maior, né? Entre os valores. Vai ser aquela área de aço necessária. Área de aço necessária. Perdão, é a equaçãozinha. 0,7 o LB, que multiplica a área de aço calculada, né? Dividido pela área de aço efetiva. Isso daqui vai dar 14. A outro era 60 milímetros, né? Que é 6 centímetros. E a última, né? Era o diâmetro da dobra, o raio da dobra, do ferro, né? Então é o raio da dobra, mais ali 5,5 diâmetros, né? Isso aqui dá 8 centímetros, tá? Então era basicamente feito dessa formazinha, né? Não sei se vocês lembram. Aí aqui o nosso LB necessário são 14 centímetros. E o nosso tamanho de pilar aqui, né? Nosso comprimento C, são 20 centímetros. Então tá ok, tá? Né? Aí aqui eu detalhei com um ganchinho assim, ó. Tá? Então é basicamente dessa forma. Então só uma nota aí, depois você revisa isso, pra gente não perder muito tempo, né? E por último, gente, vamos calcular então as nossas armaduras verticais e as horizontais, né? A vertical é a nossa armadura de pele, a horizontal é a nossa armadura de pele, perdão, e a vertical vai ser a nossa armadura de suspensão. Eles vão ser nossos estribos verticais. Tá? O cálculo desses estribos, pessoal, é bem simples também. Ele está aqui nos slides, ó. Ele é calculado através... Tá, calma, tô chegando. Aqui, ó. Como a gente tem uma carga que ela vai ser basicamente uniformemente aplicada, basicamente a gente pega essa carga e divide pela tensão, né? Se for uma carga concentrada, a gente usa essa equação de baixo. Perfeito? Então vamos utilizá-la lá. Então aqui é bem simples, né? A área de aço, armadura de aço de suspensão, ela vai ser utilizada pelo PD, dividida, né, pelo FYD. Lembrando, gente, que a armadura de suspensão é para suspender a carga. A gente só vai utilizar naquela força do PK2, tá? A armadura de suspensão é só aquela que está embaixo da viga, tá? Vou deixar aqui.
bom? Então, esse aqui vai ser 1,4. A carga que está lá, a PK2, se não me engano, são 23, né? Vamos ver aqui rapidinho. É 23 kN, tá certo. Aqui vão ser 23 kN. Tá, então ela vai sair, pessoal, essa carga aqui, ela tem que sair, né, em centímetro ao quadrado por metro. A gente vai ali equipar a viga por metro. E aqui a gente vai ter 50, né, dividido por 1,15 kN centímetro ao quadrado. Corta, corta, vai sair em centímetro quadrado. Isso daqui vai te dar aproximadamente 0,74 centímetros quadrados por metro. Essa armadura, gente, ela é por face, tá? Por face. Isso significa o quê, professor? Que a armadura que a gente vai ter ali em cada ladinho, né, a gente divide por 2, né? Então aqui a armadura de suspensão por face, né? Vai ser 0,74 dividido por 2, né? Vai dar ali 0,37 centímetros ao quadrado por metro. Isso aqui é ela toda, perdão. Por face. Tá? E aí é isso, pessoal. Vamos agora calcular nossa armadura de pele e a gente detalha. Pessoal, lembrando essa armadura de pele, geralmente ela é obrigatória, tá? Quando a gente tem vigas superiores, né, a 60 centímetros. Logicamente, a nossa tem 200 centímetros, né? Então a gente tem que botar, obrigatoriamente. Ela é calculada, gente, pela aquela relação que está no slide. A armadura ali de pele, ela tem que ser superior a 0,10 que multiplica o B, né? Isso daqui é o Eurocode, tá? Aqui no Brasil, a gente utiliza 0,075 de B, né? Então é bem menos conservador, né? 25% a menos, né? Bem menos. Daqui é NBR, tá? Vamos utilizar o Eurocode, né? Eu acho ele mais seguro. Então, nossa armadura de pele, bem facinho, né? Ela é dada por 0,10. A nossa espessura da nossa parede é 15, né? Então, isso aqui vai dar 1,5, ó. 1,5 centímetros ao quadrado. Isso daqui já dá por face, né? Já tá por face. Tá? E aí a gente detalha assim, né? Já que a nossa armadura de suspensão por face, ela deu menor do que a armadura de pele, a gente detalha tudo com a armadura de pele. Armadura de suspensão, então, a gente iguala a 1,5. Tá bom? Bom, professor, então, tipo, 1,5 centímetros ao quadrado, né? Como é que a gente faz, né? Se você olhar aqui, ó, interessante, né? Tem aqui a nossa viga parede, né? A armadura de pele, pessoal, ela é sempre na horizontal, ó. Tá bom? Essa aqui que é a nossa armadura de pele. A armadura de suspensão, ela é sempre na vertical. Ela fica assim, ó. Tá? E ela é um estribo, né? Ela dá a volta, assim, né? Ela é um estribinho. Tá bom? Como a gente igualou as duas, né? Para essa aqui, se a gente adotar, por exemplo, bitolas, né? De 5 milímetros, a gente vai ter bitola de 5 milímetros ali a cada 12 centímetros e meio, né? Por metro. Ué, como que o senhor fez esse cálculo, professor? É simples, né? A área de uma bitola de 5 milímetros, ela é em torno de 0,19 centímetros ao quadrado. A gente pega a quantidade de bitolas por metro. Então, você pega 1,5 dividido por 0,19, isso aqui vai dar aproximadamente 8, né? Vai te dar ali 8 fios, né? Por metro, né? Então, se você pega 8 fios e divide em 100 centímetros, né? Se
Se você pega 100 centímetros e divide ali por 8, você vai ter ali em torno, né, de 12,5 centímetros, né? Então a gente adota ali, ó, 8 bitolas de 5 a cada metro, né? Tudo bem? Isso em uma direção e na outra também, né? Então, o nosso detalhamento final, né, para concluir o exercício. Ele é relativamente simples, né? Vamos fazer um paredão aqui. Mais ou menos dessa forma. Gente, alguém tem alguma dúvida, né? Bem simples, né? Acho que isso aqui é bem simples de detalhar. Vamos lá. Bom, a nossa armadura... Vamos detalhar aqui a armadura de pele, que eu acho mais fácil primeiro. Pode botar ela bem no meio, ó. A nossa armadura de pele, a gente botou aqui bitolas de 5 milímetros. A cada quanto? A cada 12,5. Né? A nossa parede toda, ela tem 200 centímetros de altura. Se você pega 200 centímetros de altura, subtrai lá do nosso Dzinho, né? Nosso Dlinha, né? E o Dlinha de cada lado, você vai ter ali em torno, né? De 16, né? Então vai ter aqui em torno de 16, né? De cima até embaixo. Aí você bota um ferrinho assim, ó. Indicando, é como se fosse uma laje, ó. Tá? Aí, pessoal, a nossa armadura de suspensão são os estribos, né? Você detalha mais ou menos um estribo como se fosse detalhar um estribo de viga, igualzinho, tá? E aqui é a nossa suspensão, ó. Aí também a gente vai ter fios de 5, né? E ela vai estar a cada 12,5. Aí se a gente pega o nosso comprimento total, ó, até aqui, né? São mais ou menos, ó, 320 centímetros, né? Se você pega 320 centímetros, subtrai ali do Dlinha, né? Do Dlinha aqui, você vai ter ali em torno um espaço, né? Você divide por 12,5, você vai ter ali em torno de 24, ó. Perfeito? E a nossa última armadura é a nossa armadura de flexão. Ela fica na parte de baixo, né? No meio de Dlinha, né? Ela vem do final até aqui, né? Com aquele nosso comprimento de ancoragem. E aí, pessoal, em vez de a gente detalhar o gancho para cima, ó, porque isso aí vai interferir com outras, geralmente eles botam um gancho na lateral, ó. Eles botam mais ou menos envolvendo a viga assim, ó. Então eles botam meio que, tipo, abraçando o pilar, ó. Não sei se vocês conseguiram ver direito, né? Tá, então acho que o 3D, acho que vou mostrar ali a figura que fica mais fácil. Aí aqui a gente tem, ó, dois ferros, né, de 10 milímetros. Aí você pega os comprimentos e detalha ali o tamanho das bitolas, né? Basicamente é isso. O detalhamento dele, ó, deixa eu tirar, eu botei aqui no slide, que é mais ou menos assim, ó. Então tem lá, igualzinho, né? Tem lá, aqui as bitolas que eu falei, né? A armadura principal, ela envolve, ó, o pilar, né? Em vez de botar a armadura em cima para não interferir, né? Aí detalhe se a armadura, ó, é de... A nossa armadura de pele, né? Na horizontal. E a nossa armadura de suspensão, que são os estribos, lá na vertical. Caso dê igual, né? Bem facinho. Meus queridos, tranquilo? Era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês hoje, né? Bem facinho. Acho que a gente já pegou conteúdos, né, tão mais difíceis, né? Então isso daqui ficou bem fácil, tá? A gente precisava dessa informação, né, pessoal? Porque a gente vai trabalhar com reservatórios, né? Então na segunda-feira eu vou mostrar para vocês reservatórios. E aí a gente tem que saber detalhar, né, essa armadura para a gente conseguir dimensionar o reservatório, né? Porque reservatório a gente vai ficar vendo carga horizontal, né? Então a gente viu ali a carga axial em cima do nosso elemento de chapa, né? Aí a gente vai ver a carga atuando transversalmente ao plano, né? Que o reservatório essencialmente é isso, né? No reservatório você tem aqui uma parede, uma viga parede, né? Que você vai ter ali as cargas tanto no plano da própria laje, né? Nossa própria viga. E aqui a gente vai ter ainda um empuxo, ó.
atuando, né? Então a gente vai ter a combinação desses dois esforços, né? E aí a armadura que a gente vai detalhar aqui vai ser uma armadura de flexão, ó. É como se a gente tivesse uma viga engastada, né? E a gente detalha aqui uma armadura de flexão, ó. Vou ter uma carga triangular aplicada, e a gente detalha a armadura assim, ó. Né? Como se fosse assim, né? Como se fosse uma viga mesmo, né? Tá, então não tem muito segredo, não. Bom, meus queridos, obrigado pela presença. Eu sei que esse horário da fome é de matar, né? Então, de verdade, quem tá comigo aí é o Gabriel, o Marcos, o Rafael. Gente, brigadão, de verdade. Um bom almoço para vocês e até semana que vem, né? Boa prova, né? Qualquer coisa eu tiro, manda um e-mail, tá? Claro, Gabriel, pode sim. É do assunto ou da prova, dever de casa, né? Que aí eu paro a gravação. Ah, tá, então bom, interromper.